Então, eu queria compartilhar com vocês uma passagem, até o Felipe aqui, acho que ele deu minhas anotações, eu vou pegando um pouco do que eu ia falar. Eu vou colocar offline lá, Felipe. A respeito daquilo que nós falamos. Nós determinamos a nossa vida por aquilo que falamos. Como isso? A gente tem na palavra de Deus, ele estabeleceu um princípio, um método, uma prática de como você ativa a sua fé, onde você coloca a sua fé em ação. E a gente vê em Gênesis quando Deus disse Deus, haja luz. Nós não vemos Deus, a gente vê em muitos filmes, né, um feitiço, um movimento, uma balançada de mãos, um gesto. Mas a gente vê que a palavra de Deus não funcionou assim. O Senhor ele estabeleceu um princípio onde Ele dizia. Amém. Onde Ele tinha uma ação verbal e a palavra que saía da boca dele ativava algo no natural que mudava a circunstância das coisas. Aleluia. Nós entendemos pelo conjunto da palavra de Deus de que quando Ele falava, a palavra era o próprio Jesus. E o Espírito Santo que pairava sobre as águas liberava esse poder criador. Nós vemos na palavra de Deus em Gênesis 1:26 que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ele criou um ser, uma criatura, que você olha aqui agora, esse carne e osso, não é a plenitude daquilo que você é, mas Ele criou você à imagem e semelhança dele. Então, assim como a gente vê algo sendo criado à imagem e semelhança de outra coisa, ele carrega características similares ou iguais àquele que criou. Então, quando nós criamos alguma coisa, nós desenvolvemos sempre algo que é similar a nós, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de ser. Uma casa vai refletir aspectos, quando não é alugado, você chega e já está lá, mas com o tempo você desenvolve, aquela casa vai ter a sua cara, não é? As roupas que você veste vão ser roupas que combinam com você. Deus, quando criou o homem, criou um ser que era semelhante a Ele. E nós, como seres semelhantes ao Senhor, nós somos aqueles que usamos da fé que Ele nos deu. Em Romanos 12, no versículo 3, diz que Ele nos deu uma porção de fé a cada um de nós. A palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então nós entendemos que recebemos uma porção de fé e nós pegamos essa fé e nós desenvolvemos essa fé. Mas essa fé aplicada é a fé que nós falamos as coisas. Um breve panorama geral, nós vemos que no mundo hoje fala-se muito sobre pensamento positivo, sobre mente negativa, mente positiva, pessoas que são otimistas e pessimistas. E muitos desenvolvem alguns coaches ou até jeitos de pensar que beiram a um religiosismo. Diz assim: você diz para o universo, eu quero isso, e o universo vai dar para você. Você mantém um pensamento positivo e você libera uma aura que vai atrair as coisas para você. Isso é bobagem? Quase tudo. Porque o mundo, ele por não conseguir destruir a palavra de Deus, ele vai tentar trazer a palavra de Deus de uma forma que distorça o jeito que ela é, para tentar afastar as pessoas de Deus. Não é Deus, isso aqui é uma coisa que é o universo, é a energia. Mas a palavra de Deus ensina isso como um princípio bíblico, onde você começa a declarar em fé e você vai alterar as circunstâncias ao seu redor. Amém. Ou seja, o mundo tenta ensinar isso, tirando da equação a fé em Deus. Não é? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo hoje, justamente preparando para que no futuro, quando eu for arrebatado, quem vai ser arrebatado aqui? Amém. Quando esse monte de gente sumir, vai ter um monte de teoria que já está montada. Foram os alienígenas escondidos aqui, foi o negócio dos maias que eles foram transladados. E muita gente vai acreditar nisso, porque tem sido preparado. Não tentando combater aquilo que a palavra de Deus ensina, mas tentando dissolver em ensinamentos errados. Então que possamos sempre estar de olho no ensinamento certo, ensinamento da palavra de Deus. Porque muita gente vai falar a respeito de cura da alma, sobre regressão, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que a questão da alma é verdade, a palavra de Deus fala sobre isso. Mas só que isso que o mundo ensina é uma distorção do que a palavra diz. É por isso que muitas vezes soa muito lógico o que está sendo ensinado.
faz sentido. É porque tem ali no fundo um pano de verdade, mas completamente distorcido. E deixa eu falar para vocês, esse tipo de ensinamento é o mais perigoso. É por isso que nós precisamos estar cada vez mais em linha com a palavra de Deus, sempre estudando e se dedicando e ouvindo ministros. Por quê? Porque assim como aconteceu com Jesus no deserto, onde Satanás ele veio com um versículo e disse assim: olha, se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Porque a palavra dizia que o Filho de Deus poderia fazer isso. Mas só que, mesmo sendo a palavra que Satanás estava a dizer, Jesus sabia que o propósito e a questão que estava ali não era o cumprimento da palavra. E sim que ele entendia que naquele momento ele rebateu com a palavra, dizendo que não só de pão viverá o homem. Não é porque Satanás muitas vezes vai falar, não, mas a palavra diz isso, é que você vai aceitar aquilo como verdade. Você precisa entender o contexto geral da palavra de Deus. Sempre, não, mas isso aqui não está em linha com esse versículo, tem uma coisa aqui que eu preciso entender melhor. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, uma vez que a gente entende a nossa essência, a nossa natureza, não vão ser as coisas desse mundo que vão vir com distorções e coisas que vão contra a palavra de Deus que podem manipular você. Na dúvida, procure alguém mais maduro, alguém mais experiente, para que você possa tirar essas dúvidas, não andar com essas dúvidas consigo. E que não sejam iludidos com coisas que o pessoal vem e prega, com distorções e prega, por exemplo, hoje não está mais tão forte, mas antes era mais forte. Existia uma doutrina que dizia que, já que Jesus levou os pecados embora, o pecado não existe mais, então eu posso fazer o que eu quiser. E eu estou abençoado. Mas, apesar de metade dessa afirmação ser verdade, a outra parte não é. Por quê? Porque ela não concorda com o restante da palavra de Deus. Uma vez que Jesus levou os pecados embora, ele levou os pecados daquele que crê. E uma vez que nós queremos que nossos pecados foram levados embora, é porque eles não fazem parte da gente. Então nós não temos como intenção do nosso coração, vontade de continuar nessas práticas, porque não fazem parte da nossa essência. Porque aquele que nos criou não é assim. Amém? Amém. Então a gente precisa de fé para tudo e precisa confessar essa fé para que essa fé possa ter ação no nosso dia a dia. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, muitos dizem, mas eu não tenho fé. Como é que é isso? Eu não tenho fé. Para você ser salvo, você precisa de fé. Que diz lá em versículo 8, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em teu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando, ou estamos a proclamar. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, olha só, confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ou seja, Deus ele te deu uma porção de fé, como está em Romanos 12:3, e essa porção de fé é o suficiente para você ter fé para ser salvo. Ou seja, você por si só não poderia ser salvo, porque precisaria de fé. Então Deus ele dá a fé para você usar essa fé para você ser salvo. Amém? Então, ou seja, é um equívoco quando alguns ensinamentos vêm e trazem que, não, Deus ele escolhe quem vai salvar, porque a salvação não pode ser acessada por mãos humanas. Isso está errado, porque a gente aprende pela palavra de Deus de que nós precisamos sim ter uma ação correspondente à salvação que foi nos apresentada. Deus estende a sua mão para a salvação e nós estendemos a nossa mão para aceitar essa salvação. Porque senão ele seria um Deus manipulador. Ele não daria a você escolhas. E ele é um Deus que criou nós a sua imagem e semelhança. E Deus ele tem escolhas. Ele decide o que ele faz. E ele também nos deu mais um desses atributos. Que nós possamos decidir, se quisermos, a ele. E graças a Deus por isso. Nós vemos na história muitas religiões onde as pessoas ficavam à mercê dos deuses.
Não, esse Deus, ele gosta disso e daquilo, eu tenho que fazer, porque senão ele vai destruir a minha vida. Mas a gente não vê isso? E existem religiões, vertentes de religiões hoje, que se as pessoas não cumprirem aquilo que eles creem, que os deuses deles estão pedindo, eles vão ser punidos severamente. A questão que nós temos na palavra de Deus, quando alguém nega a Senhor, Deus ele não é aquele que vai ir sobre aquela pessoa para trazer destruição. Mas uma vez que a pessoa faz isso, ela se afasta de Deus a tal ponto, onde ela fica propensa a sofrer retaliações do inimigo. Que ele não é um coadjuvante nessa história toda a ponto de ser esquecido. Satanás está por aí sim, os demônios estão por aí sim. Mas só que ele não está com as suas mãos envoltas na igreja. A palavra diz que ele fica em derredor procurando a quem possa. Se ele não encontrar ninguém a quem ele possa, ele não vai fazer nada. Nós estamos numa esfera onde nós estamos no time vencedor. Amém. Nós precisamos permanecer consciente de que aquele que nos deu a salvação é aquele que está ao nosso lado o tempo inteiro. Amém. Aliás, ele está dentro de nós. Que possamos ser aqueles que entendamos e saibamos que Deus está conosco o tempo inteiro. Amém. Então, se Ele está conosco o tempo inteiro, Ele sabe das nossas necessidades, sabe do que precisamos, sabe daquilo que a gente tem desejado. Então, por que Ele só não dá? Porque Ele estabeleceu um princípio. Você precisa falar, você precisa declarar a fé que está dentro. Porque uma vez que o Espírito está dentro de você, ele dentro de você vai ser uma bênção muito legal. Mas você precisa ativar a fé que está dentro de você. Existem duas coisas que andam lado a lado, a fé e o amor. Nós sabemos que o amor é o combustível da fé. Você precisa amar o seu próximo, amar sua esposa, seu marido, amar até os seus inimigos. Eu não vou entrar nessa questão do amor, só pincelar aqui a importância. Se você não ama, não adianta confessar o que quiser. As coisas não vão fluir porque você não tem andado no principal mandamento, que é andar em amor. Colocando isso de lado, em outro momento a gente entra nessa questão, mas eu preciso destacar hoje a questão de você ter uma vida onde você fala e declara fé. Onde você deixa de lado, às vezes, aquela vontade que dá de reclamar, e a palavra que sai da sua boca é uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra que abençoe o seu ambiente. Ontem no culto de jovens o Alberto ele mencionou a respeito do termômetro e do termostato, não é? O termômetro, ele afere a temperatura, ele sabe que temperatura está ali. Um termostato, ele é um ajuste que ele vai ativar a mudança da temperatura que está no ambiente. Então pode estar um gelo, vai lá no termostato e coloca quente e vai ficar quente. Agora, se está quente, o termostato vai lá e vai ficar frio, se você baixar a temperatura. Então, quando você chega nos ambientes, você é aquele que aquece ou aquele que esfria o ambiente? A gente entende que há pessoas que, quando a gente está no ambiente, está tudo legal, a pessoa chega, todo mundo fica... Aquela pessoa tem um poder tão grande de afetar o ambiente, às vezes no negativismo, pessoa que reclama que o ambiente já muda. Mas há aquelas pessoas onde está tudo reunido, todo mundo está conversando normal, ela chega, e aí pessoal? O ambiente muda. Não é gostoso estar com pessoas assim? Onde as coisas são alteradas. Né, Marina? Amém. Pessoas que afetam o ambiente, com a sua alegria, né, com o seu posicionamento. Aí, na própria história do nosso ministério, o apóstolo Band, onde ele chegava, as coisas precisavam estar perfeitas. O pastor Band está vindo aí, esse cabo aparecendo aqui tem que esconder. Porque a pessoa ela trazia uma atmosfera de excelência. E o nosso esforço é de continuar a imprimir essa atmosfera de excelência em todas as nossas igrejas. Ah, mas vai ser sempre perfeito? Não, mas vai ser sempre uma procura incessante para fazer perfeito. Amém? Então a gente entende que quando nós declaramos palavras de fé, o ambiente pode estar tendo uma atmosfera de negatividade, uma atmosfera de derrota, mas quando você chega, você precisa alterar esse ambiente com a palavra. Amém. Você declara a palavra, não, isso não vai ficar assim. A palavra de Deus diz que eu sou curado, que eu sou sarado, e a doença não vai permanecer.
A palavra diz que eu sou próspero e essa miséria vai ter que acabar. A palavra de Deus diz que eu sou feliz e essa depressão vai ter que cessar. Amém? Uma ação correspondente com a fé que você tem. Porque se nós ficarmos só quietinhos e recebendo dano, não vai alterar o ambiente. Mas só que nós precisamos ter uma ação correspondente com a nossa fé. Nós nos levantamos e dissemos. Porque a palavra diz que aquele que resistia ao diabo, ele fugirá de vós. O resistir não é se esconder, o resistir é tomar uma posição de resistência. Quando os exércitos se chocavam, principalmente aqui na Inglaterra, nos vikings e tal, eles tinham uma coisa chamada parede de escudos. Quem estuda é uma coisa fantástica. Onde por mais que os inimigos iam se chocar, a linha de frente ela travava os escudos de uma forma tão potente que ela era intransponível. Porque todos estavam um lado ao lado do outro. E exércitos que não estavam preparados e não conheciam essa tática vinham com tudo em campo aberto. Jogavam flechas e lanças. Mas aqueles homens estavam tão convictos de que a estratégia que eles tinham era uma estratégia bem feita, que eles gritavam parede de escudos. E imediatamente estavam todos prontos. Mas só que não é porque eles estavam com escudo que eles estavam a se defender. Aquela parede de escudo avançava, pressionava e destruía o inimigo. Quando a palavra diz resistir ao diabo, é essa posição. Pode vir o que for, daqui você não passa. Que possamos ter essa mesma consciência com a palavra. Quando a circunstância se levanta, você assim, eu tenho a palavra. Essa circunstância não vai passar daqui. Glória a Deus. Daqui não passa. Porque nós precisamos ter essa posição. Deus ele espera de nós um posicionamento. Porque se tudo aquilo que a gente tem feito aqui não passar de palavras, não passar de coisas vazias, é vão tudo o que a gente tem feito. É vão a fé que nós professamos. Ela precisa ser real nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. E as coisas maiores afetam as menores. E as menores dão condição para que as maiores possam fluir também. Por que eu digo isso? Porque não é só aquilo que é amplo. No meu trabalho eu faço um exemplo, sou uma pessoa que está lá, muitas pessoas ouvem o que eu digo. Mas se você no trato com as pessoas que vão estacionar o seu carro em algum lugar, for um trato desrespeitoso, ou for inferior àquilo que você na sua natureza tem, aquilo ali vai comprometer todo o resto. Possamos ser aqueles que carregam a essência dessa palavra, a essência desse amor em tudo que façamos. Para que quando nós chegarmos a essas circunstâncias, nossa boca ela só fale positivo. Amém? Ali em Marcos, no capítulo 11, vamos passear um pouquinho nessa palavra, que tem alguns princípios interessantes para a gente observar. Verso 12. Aqui uma breve pincelada do que estava acontecendo aqui. Jesus ele tinha pego o jumentinho, tinha ido na cidade, tinha sido uma bênção e todos receberam ele como rei. Aí então ele pegou e saiu da cidade e teve fome. Então a gente vê aqui a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, ele não encontrou nada, não encontrou fruto nenhum, a não ser algumas folhas, né? Só folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. O que é interessante é que a gente tem uma coisa aqui chamada quando se escreve um livro, quando você vê num filme, é um foreshadowing. É o nome dado em inglês para quando você tem uma coisinha bem pequena que acontece lá no início do filme e você vê, por que está focando naquela árvore ali naquele cantinho? Essa árvore pode ser importante depois. No filme você vê alguém, um detalhe, uma coisa aqui ou ali, e você já fica na expectativa, isso aqui eu acho que é importante. E aqui ele fala, do nada, e os discípulos ouviram. Alguma coisa aqui é importante. Lá no versículo 19, diz assim:
sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, ou seja, no dia seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, aproximando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Então a gente vê Jesus ele chegando no local e ele vê as folhas da figueira. Ele não tem fruto, porque eu fui pesquisar um pouco para saber, né? E quando a figueira dá folhas é porque ela já produziu um figo menor e mais verdinho. Então, se não tem esses figos, não tem folhas, entende? Então, se tem folha é porque tem figo, mas não é época. Mas tem folha, tem que ter figo. É a aparência, né? A aparência é isso aí. Jesus foi lá olhar, não tem nada. Então, Jesus, ele nunca ninguém mais coma fruto de ti. Uma versão que eu li é: nunca, jamais ninguém comeu fruto de ti. Foi bem incisivo, ou seja, a gente entende que essa afirmação de Jesus foi mesmo algo, era para ser definitivo. Foi uma ordem que ele deu àquela figueira. Algumas versões, né, tem até um subtítulo. Eu estava a ler a versão apostólica, versão católica, acho que é apostólica o nome, e diz lá que Jesus amaldiçoou a figueira. É a maldição? Mas pelo que eu vejo ali, ele está cumprindo um princípio que está lá em Lucas 6, onde diz: se uma árvore não dá fruto, corta ela. Jesus não tinha um machado com ele. Ele aplicou um princípio. Ou seja, ele exemplificava as coisas no macro, mas ele fazia a prática dela no micro, no pequeno. E ele foi e ele declarou aquilo. A gente tem duas interpretações desse texto aqui, duas coisas que a gente aprende várias coisas, eu quero destacar duas. Uma é de que as aparências de uma coisa não correspondem àquilo que está dentro. Jesus, ele não deixou claro que ele não gostava disso. Porque quando ele foi para Betânia, e ele foi no templo, quando ele chegou no templo, tinha lá o comércio acontecendo. Você lembra dessa passagem? Que ele lá chutou e fez um negócio? Jesus, ele foi bem assertivo, porque ele não queria aquele tipo de coisa lá. Tá, mas então não pode comércio na igreja. Não pode, mas a gente tem que entender um contexto daquilo. No templo você ia para fazer sacrifícios ao Senhor. E na eventualidade de você não ter uma criação, você não ter vontade de passar de viagem e ainda assim quer ofertar ao Senhor, você podia passar no templo e comprar um pombo, comprar um cabrito, comprar uma coisa, para você pegar aquilo ali, aquele perfeito, e dedicar ao Senhor. Só que com o passar do tempo, e algumas coisas mudaram em Israel, algumas práticas farisaicas começaram a contaminar todo aquele ambiente. A gente vê muito falando sobre essas tradições acontecendo. E muitos princípios foram quebrados em prol das tradições. Só que aqueles templos agora virou comércio, porque não era mais só para quem precisava, é qualquer um, de qualquer jeito e qualquer coisa. Algo que começou muito bem, então isso é um cuidado para nós. Às vezes começa bem alguma coisa, mas quer ajustar aqui, ajustar ali, daqui a pouco o plano original já está todo deformado. E graças a Deus, porque nós temos a palavra que sempre nos aponta o que é certo. É o nosso esforço para nos manter conectados naquilo que a palavra diz. Então a gente vê que Jesus, ele viu assim: isso aqui é um templo, que é a casa do Senhor, onde a palavra deve ser ensinada, mas vocês corromperam isso com o comércio. Vocês, por fora parece uma coisa, mas por dentro é outra. E ele foi lá e... Então quando a gente vê essa passagem da figueira e a coisa do templo, a gente entende que Jesus estava fazendo também uma exemplificação daquilo que nós precisamos ser. Nós precisamos ser aquilo que dissemos que somos, e nós precisamos aparentar o que realmente somos. Então, um teatro, algo, você pode até segurar por um tempo, mas a sua verdadeira personalidade sempre aparece. Até eu lembrei agora de um lutador de MMA, o John Jones, que é um homem que luta muito bem, ele é muito bom, e ele é um cara muito gente fina. Eu olhava todas as entrevistas que ele dava, ele era muito legal. Só que ele era muito fixe, exato. Só que tinha algumas denúncias de comportamentos dele agressivos, que ele bateu na namorada, que ele maltratou pessoas, distratou pessoas, mas isso não combinava com aquilo que nós vimos em todas as entrevistas. Só que chegou um momento onde pegaram ele no fraga, bêbado nas noites, e ele largou mesmo, só assim mesmo, e a partir daí ele começou a ser uma pessoa mais reprovável.
atitudes mais reprováveis em público. Ou seja, no início da sua carreira ele conseguia manter uma esfera daquilo que ele não era. Mas só que a verdade, uma hora, sempre retorna. Então que a gente possa fazer um esforço mesmo para ser pessoas dignas de exemplo. Paulo ele fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Olha que ousadia, eles me imitem. Porque se querem imitar Jesus, mas não conviveu com Jesus, não viu Jesus, né? Tem só aquilo ali, então olhem para mim, eu sou como Cristo. Isso é preciso uma firmeza de caráter muito apurada. Mas como nós vamos poder fazer isso? Sendo aqueles que, quando as circunstâncias se apresentam, nós daquele grupo vamos ser aqueles que vão declarar a palavra. Não, mas isso aí, por exemplo, alguém vem e faz alguma coisa e você olha assim, nossa, que atitude reprovável, e não sei o que, mas você vai ser aquele, a gente não sabe o que aconteceu. Vamos orar pelo irmão. Olha só como você dá uma quebra de paradigma. Quando você, em vez de se fazer junto da fofoca, você quebra aquilo ali e vem com o princípio bíblico. Eu lembro uma vez, eu vou confessar meu pecado. Foi na formatura do Rema em 2013, lá em Porto Alegre. Eu tinha me formado em 2012 e eu era responsável pela organização da entrada da formatura, que a gente vai ter logo, uma bem bonita. E então eu estava lá organizando a minha equipe, aí chegaram para mim e disseram, os fotógrafos não vieram. Não era a minha área, a Sinara tinha... eu ia chegar lá. A Sinara, que tinha organizado isso, porque ela como diretora estava à frente dessas questões. Aí chegaram, só que sabiam que eu trabalhava com fotografia, disseram, não tem como você tirar foto? Não tinha nem câmera profissional, tinha umas duas lá semi-profissionais, assim, vamos lá. Ainda bem que estava todo mundo organizado e puderam ficar sem mim. Tirei as fotos e tal, e não chegavam os profissionais. E tínhamos pagado um bom valor para que os profissionais viessem e fotografassem a formatura. Não aparecia. Tirei as fotos, tudo, tirei o máximo, pedi para uma outra menina tirar. E no final da formatura eu cheguei para assinar assim, diretora, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque eu trabalhava com profissionais de fotografia e a gente levava muito a sério. Né? Porque é um momento especial. Ou um casamento, ou um aniversário. Imagina, você está colocando muito esforço naquilo. E então tem que fazer bem. E não apareceram. Esse é um absurdo, Sinara. Como pode isso? Eu ainda falar nada, não ligaram. Aí a Sinara olhou para mim. Eu tenho certeza que ela estava tendo o mesmo pensamento que eu. E isso foi realmente algo inaceitável para um profissional. Mas ela falou assim para mim, não, mas a gente não sabe o que aconteceu, vamos esperar para ver. Eu queria a cabeça do fotógrafo. Mas a atitude dela foi uma atitude que me confrontou. Eu olhei para mim mesmo e pensei, não, eu estou sendo carnal. Então, ela expressou, na prática, ela mostrou uma atitude superior à minha. E isso me moveu para ter uma atitude diferente. Então, muitas vezes eu me deparo com situações e eu disse, não, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Não que Jesus resolver, né? Paulo e Sinara são pastores da igreja lá em Porto Alegre. Na igreja onde eu fiz o Rema, onde minha esposa teve os primeiros passos da fé. Então, foi uma vez. Então, assim, a gente foi confrontado com uma atitude positiva. Então, não foi a minha atitude que mudou ela, mas foi a dela que mudou a minha. Então, que sejamos aqueles que tenham uma atitude tão firme naquilo que a gente crê, que a gente altere as coisas da nossa vida. Amém? Que nossas palavras possam afetar o nosso dia a dia. E uma coisa que eu ouvi esses dias é que aquilo que nós declarávamos sobre a nossa vida no passado afeta a nossa vida hoje. Mas, palma a palma, não criemos cânico, porque aquilo que você fala hoje vai afetar o seu futuro. Oh, glória a Deus! Amém? Mas o meu futuro é lá, as coisas assim. Meu amigo, se o agora é agora, daqui 10 minutos é o seu futuro. Comece a declarar agora. Amém? A minha vida é uma bênção, a minha família é uma bênção. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o emprego que eu preciso. Ah, mas eu ainda não tenho. Então declare, Senhor, eu te dou graças pelo emprego que está a caminho. O emprego é assim, 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 assim. Amém, aleluia. Por quê?
ser específico, porque você pode precisar de um carro e dizer assim, Senhor, eu quero um carro. Eu ouvi uma ministração do pastor Augusto, que é da igreja Zoe, ali em Lisboa. Ele falou assim, que ele orou para Deus um carro, e Deus falou para ele, que carro você quer? E ele assim, eu quero um carro, pai, pode ter 4 rodas, amém. Uma humildade tão grande. Não, Senhor, é o que tu queres, tu sabes. E ele recebeu, pouquíssimo tempo depois, um carro. O irmão veio, olha, eu vou me mudar para não sei onde, e eu quero dar o meu carro. Ele, tá, glória, foi rápido, eu recebi meu carro. Ele foi lá, o carro, ele olhou o carro. Para abrir tinha um fiozinho, para direção tinha um engate, e a parte do carona, o ferro, acho que tinha um buraco. Podia até botar o pé para acelerar o carro. Aí assim, nossa, amém, irmão, amém. Mas que tipo de carro que ele pediu? Qualquer um que tivesse rodas. Aí ele foi ver, não tinha step. Incrível. Ou seja, ele precisava de um carro específico. Mas ele não foi aquele que falou, não, Senhor, eu quero um carro que seja assim, que eu possa fazer isso, que eu possa levar minha família, que eu possa ajudar irmãos aí para a igreja. Amém? Então, eu tenho ido com um carro grande, com lugares extras. Um carro bem grande. Para que eu possa carregar mais gente. Não ter... Agora, se eu for assim, o que tu queres e vir um carrinho daqueles que tem só 2 lugares, nem para minha família dá. É verdade. Porque daí o Estevão vai ter que ir na parte de cima. Então, o que eu declaro, Senhor, vai chegar a hora, eu vou ter meu carro, eu quero um carro assim, assim, assado. E começa a declarar para isso. Como o Felipe disse, pavimente o seu caminho com palavras. Amém? Porque o seu ambiente, ele precisa ouvir a sua voz. O Espírito Santo está pronto. Você precisa ter uma atitude de fé. Amém? Então, que sejamos daqueles chato mesmo. Chato mesmo. Tem que ser chato. Tem que ter sabedoria em alguns ambientes, mas a gente precisa ser aquele do grupo que diz: ah, mas o que a palavra diz sobre isso? A gente vai poupar tanto trabalho se a gente tiver essa atitude. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu reavalio a minha atitude o tempo todo. Porque eu percebo assim, eu podia ter agido melhor aqui. Eu podia ter tido uma atitude melhor nesse caso. Eu acho que eu podia ter tido essa conduta aqui. Porque se nós não fizermos uma autoavaliação constante, nós vamos sempre achar que está bom. Ou vamos achar que está mal o tanto que não dá nem para lutar mais por isso. E ainda que não façamos isso, no culto de ceia, a palavra já ensina: examine o homem a si mesmo. Já está dizendo, examine a si mesmo. Procure e veja em que áreas você pode evoluir, em que áreas você pode avançar. E ouça a palavra de Deus, às vezes, nessa área. Se está com uma pessoa que está passando por enfermidade na família, bora nesse momento estudar a palavra de Deus a respeito de cura. Ouvir ministros que falam sobre cura, para que você possa pegar isso, encher isso, para que quando você se deparar com isso, é curado em nome de Jesus. Porque a palavra diz que o homem chegou e disse assim: eu repreendo você em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios sabem quem é Jesus, sabem quem é Paulo, mas você quem é? Só vento, só eco. Que enchamos dentro, para que quando sair, saia aquela gordura, sabe? Quando você coloca o detergente na esponja, você faz assim, quando você esmaga, brota. E você vai lá e molha e tem mais. Quando a gente coloca a palavra, ela nos preenche tanto que se alguém tocar em você, é isso que sai. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê aqui que aconteceu uma coisa diferente do que tinha acontecido antes. Várias vezes os discípulos viram Jesus expelindo demônios e na hora ele saindo. Jesus ministrando para pessoas que estavam doentes e na mesma hora elas ficando curadas. A gente vê os que não viram, os que não tiveram lá, sabiam da história que Jesus ele fez o milagre do vinho e foi instantâneo. Então nesse ponto eles já estavam acostumados com coisas instantâneas. Mas só que quando Jesus ele falou aquela árvore, nada aconteceu, aparentemente. Diz assim, Jesus pegou ar, né? Como diz no leste do Brasil, pegou ar. Ficou bravo com a árvore aí, falou, nunca vi Jesus
Nunca vi Jesus assim, xingar a árvore. Já vi ele falar coisa para demônio, já vi ele falar assim para o fariseu, numa árvore. Nunca vi não. Ficaram lá, aí os discípulos ouviram o que ele disse. Eu acho que eles ficaram naquele assim, ouvindo assim, não entendendo nada. Caramba, velho, Jesus está... Dá espaço para ele. Dá espaço para ele, porque a coisa, né? Só que, e aí quando ele chega lá no templo, acontece tudo aquilo, e ele chuta as mesas, chuta as coisas, aí acredito que ele disse assim, eita, Jesus está bravo mesmo. Xingou a árvore lá atrás, derramou os negócios aqui. Só que quando eles voltam, aí Pedro, ele olha assim, ele... Ei! Aí como se Jesus estivesse realmente preocupado com a árvore, ele assim, Jesus! A árvore que tu amaldiçoou secou das raízes, meu Deus do céu. E secou, porque isso eles nunca tinham visto. Era algo novo para eles. Jesus, ele falou algo, mas quando eles viram o resultado do que Jesus falou, foi só no dia seguinte. Algo aconteceu nesse meio tempo que as coisas estavam a acontecer e eles não sabiam. E a Bíblia fala ali em Marcos que a árvore secou desde a raiz. Um livro de Marcos é Pedro contando a história. E Marcos, que a gente vê em várias passagens do Novo Testamento, ele andou com Paulo, andou com Barnabé, e ele escreveu as memórias. Então, quando ele fala, olha, aconteceu isso, e a gente foi lá, no dia seguinte a gente voltou e viu a árvore, e aí eu falei para Jesus isso. Então a gente vê narrando a história. Então é um texto mais livre, bem simples, porque ele está contando as memórias dele. Aí para ele destaca, olha, foi um dia e um outro dia. Só que outros dois evangelistas, duas pessoas, Mateus, que é outro discípulo, escreveu o livro de Mateus, ele pegou o livro de Marcos e usou como base para ele escrever o dele. Tipo assim, eu estava lá, eu vi, mas eu vou pegar aqui. A gente vê muitas passagens similares. O livro de Lucas foi uma pessoa que não andou com Jesus, mas foi lá e investigou tudo, até a infância de Jesus, para dar um relato bem acurado. Aí a gente vê lá em Mateus, narrando essa mesma história, vamos lá em Mateus, no capítulo 21. No versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilhados, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Olha que interessante. Quando Mateus ele narra essa mesma passagem, ele diz que a figueira secou imediatamente. Isso está uma aparente contradição. Mas na verdade isso corrobora, ou seja, fortalece a versão de Pedro no Evangelho de Marcos. Porque quando a gente vê em Marcos, ele diz que a figueira secou desde a raiz. Quem sabe que a raiz não está aparente? A raiz está debaixo da terra, não se vê. Mas quando Jesus declarou, algo começou a acontecer. Só que quando o Mateus ele conta a história, ele já conta a história mesmo no passado, já aconteceu, já está tudo. E ele já fala, olha, a figueira secou na mesma hora. A gente não via a ação das palavras de Jesus, mas elas já estavam a operar no ambiente. Então, por vezes, nós declaramos algumas coisas, por vezes eu estou sendo bem raso. Quase sempre, a gente declara uma coisa, sim, Senhor, está faltando comida, eu não tenho o que dar para o meu filho hoje, e você já olha para a porta já, esperando a campainha tocar, alguém assim, olha, Deus me falou para deixar aqui. Isso acontece. Mas geralmente a gente precisa fazer um exercício de perseverança. Pegar a palavra que a gente declarou, a gente guardar ela e proteger ela. Porque uma vez que a gente declara a palavra de Deus em fé, e nós começamos a poluir essa palavra com negatividade, eu já orei e não veio. Meu irmão, eu acho melhor você esquecer, deixa pra lá e ora de novo. Porque você mesmo foi aquele que sabotou a sua oração. Mantenha uma atitude de fé perante aquilo que você declarou.
Então Jesus ele falou, nada aconteceu, mas eu vou seguir a minha vida. Porque o que eu declarei vai acontecer. E Mateus entendeu isso quando ele escreve, olha, foi imediatamente. Aconteceu na hora. Mas lá no Evangelho de Marcos a gente percebe que não foi aparente, mas foi imediato. Quando você declara, suas palavras ela têm poder para já começar a alterar as coisas ao seu redor. Um amigo me falou que ele ouviu, não sei qual é a referência, que quando você declara a fé, as suas palavras elas vibram naquele lugar até a manifestação. Aleluia. E na continuação ali de Mateus diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé, não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disseres ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, receberás. Aqui esse crendo faz muito sentido. Crendo. Você está no meio da ação. Continue crendo. E voltando lá para Marcos 11, 23 agora. Texto que a gente já leu. Jesus ele responde a mesma coisa, porque ele viu que os discípulos ficaram bem engoliçados, né? Nossa, o que aconteceu, Senhor? E ele explica aqui: eu lhes asseguro que se alguém disser, o princípio aqui, se alguém Disser. só ministro? Não. É só pastor? Não. É só cantor? Não. Se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Esse não duvidar no seu coração é uma chave preciosa que você precisa considerar. Porque quando você declarar, vai aparecer que nada aconteceu. Então esse é o momento de você não duvidar no seu coração. A palavra nos ensina em vários pontos que esse é o momento de perseverança. A perseverança ela produz experiência. Você precisa permanecer crendo naquilo que o Senhor, daquilo que você declarou. O que a palavra diz é que se alguém disser a este monte e não duvidar no seu coração, mas crer que considerar o que diz, assim lhe será feito. Amém. Vamos crer com uma grua, né, irmão? A confissão correta ela deve ser um ato contínuo. Continuar crendo. Orar várias vezes a mesma coisa? Não. Mas você manter uma posição de crer naquilo que você falou. Porque no momento que você arrancar seus cabelos depois que você orou, então orei e nada aconteceu, você está jogando incredulidade no que você falou. Assim, a gente não orou? Não orou? Já viu a pessoa chegar assim? Eita, irmão, continua a dor aqui. Eita, irmão, ainda não consegui emprego. Mas a gente não orou? Não orou? Dê graças a Deus por pessoas assim. Viu? Porque não vai ser amigo aquele que disser assim, é mesmo, tá difícil. Não estou dizendo que essa pessoa é má, mas estou dizendo que essa pessoa não amadureceu a ponto de manter a confissão com você. Ou seja, procure pessoas que sejam como o termostato. Irmão, está passando essa dificuldade. E você vai ter que abrir o coração para ouvir mesmo a pessoa dizer, mas não orou? Então crê, irmão! Pô! Crê, irmão, já orou? Graças a Deus por pessoas assim. Eu não faço isso. Mas às vezes eu gostaria de fazer. E muitas vezes, se alguém tivesse dito isso pra mim, eu acho que eu teria tido uma atitude diferente. Que possamos ser uns aos outros, afiando uns aos outros. Então, o irmão vem com incredulidade, não é para dizer assim, ele crê. Não é isso. É assim, irmão, vamos crer, eu creio com você. Amém? Eu trabalho num lugar, num restaurante que eu trabalhava sábado e domingo. Estou à procura de emprego de segunda a sexta. Para eu poder ser mais ativo aqui. Para poder me dedicar mais ao Senhor. E eu fui lá em Marinha Grande, entregar meus currículos, fui em vários lugares, né? Ouvindo a ministração, amém, meu Deus, né? Tá aqui, será que é aqui, Senhor? Nossa, que empresa bonita. E ela andava. Aí eu fui na casa do Gleison.
Eu abri a porta, a Maria ainda chega assim, e aí? Eu entreguei os currículos. Currículo abençoado em nome de Jesus. Amém. Aí assim, eu até levei um susto assim, amém, amém, amém. Mas essas pessoas não vão ser aquelas que vão movimentar às vezes, você está crendo, amém, glória a Deus. Creio, irmão, creio, eu creio. Olha, amém, amém. Mas vai ter pessoas que vai chegar e vai assim, irmão, senta aqui, vamos orar junto contigo. Essa pessoa vai ser também um remédio de Deus para esse momento. Então não despreze a unção que Deus deu para você. Você pode ser aquele que vai afetar uma multidão maior, mas você pode ser aquele que vai abençoar aquele que vai afetar uma multidão. E o galardão é igual, gente. O galardão é para aquele que cumpre aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Glória a Deus. É o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus por aquilo que a gente tem vivido. Que possamos ser aqueles que entendamos que não importa a montanha que se apresente à frente de vocês, se vocês disserem a ela e não duvidarem no coração de vocês, ela vai ser removida de um jeito ou de outro. Permaneça fiel, permaneça sem duvidar. Amém?